Senhor presidente, senhores deputados, infelizmente, Inês é morta, o dano já está causado, essa casa, por uma votação muito apertada, aprovou essa medida provisória, mas eu gostaria de, mesmo assim, no momento que, através de destaques, tentamos minimizar os danos aos trabalhadores, vim de forma enfática e firme, inclusive para dar conforto para a revisão de posição de companheiros do Democratas, do PSB, companheiros oposicionistas, que esse ajuste é um equívoco. Esse não é o ajuste que faríamos se estivéssemos no poder. Primeiro, é interessante observar, só se ajusta quem se desajustou. O secretário do Tesouro Nacional disse outro dia na imprensa que a missão dele era recuperar a credibilidade e a transparência do Tesouro Nacional. Só recupera a transparência e a credibilidade quem perdeu. O ministro Joaquim Levy chamou de trapalhada, de brincadeira, as desonerações atrapalhadas que foram feitas, atrapalhadas. Então é muito importante dizer que se fala de ajuste fiscal, porque na verdade a presidente Dilma está enfrentando o efeito bumerangue e está recebendo a sua própria herança maldita. Se não vejamos, por que se fala em ajuste? O ajuste é necessário, mas esse não é o ajuste que nós faríamos. Não é o ajuste que o PSDB lideraria. É uma coisa de expectativas autoconfirmáveis. Fazem um estrago no país e agora pedem sacrifícios ao contribuinte e ao trabalhador. Qual é a raiz do desajuste? Desorganizaram o setor petróleo por erros de gestão, erros de opção estratégica e corrupção institucionalizada. E agora tem que fazer tarifaço nos combustíveis. Desorganizaram unilateralmente o setor energético e agora tem que sobrecarregar o consumidor de energia com aumentos que vão até 70%, graças ao equívoco que o governo Dilma e Lula provocou. Desorganizou as agências regulatórias, quebrando as expectativas, a esperança de futuro dos investidores, quebrando a confiança. Fez uma política de subsídios que colocou 500 bilhões no BNDES, alguns poucos bilhões para investimentos muito bem escolhidos, a maioria para financiar operações temerárias, sem segurança, como Ike Batista e outros mais, para financiar porto em Cuba, metrô em Caracas, sem gerar emprego aqui. Então, meus companheiros, quem gerou o desajuste foi o governo Lula, o governo Dilma, por suas opções equivocadas. As pedaladas fiscais, a contabilidade criativa que tirou a credibilidade das finanças públicas, da contabilidade pública. E para agravar todos esses fundamentos desajustados pela inoperância, pela incompetência e pelas opções equivocadas, o governo agora vem cobrar do contribuinte e do trabalhador. Não, esse ajuste não cabe aos trabalhadores. É impressionante alguns líderes petistas, traindo a sua história, virem dizer que tem almoço grátis. Como é que vai gerar 20 bilhões se não vai tirar de ninguém? As medidas são contra quem? Contra os trabalhadores. E vão gerar 20 bilhões. E é óbvio que está tendo uma transferência de renda.
Alguém ingênuo que esse dinheiro vai cair do céu? Esse não é o ajuste que nós faríamos. O ajuste que nós faríamos começaria por dar o exemplo, reduzindo ministérios, fechando embaixadas desnecessárias que foram fruto de um populismo diplomático, cortando cargos em comissão, cortando despesas de custeio, gastando mais com o cidadão e menos com a máquina pública, inchada, corroída pelo clientelismo, pela corrupção e pelo patrimonialismo. O nosso ajuste seria pelo lado da receita com desenvolvimento, um choque de credibilidade, dando visão de futuro para os investidores, estabilizando as expectativas, valorizando as agências regulatórias. E isso o governo não fez. E, amigos, ninguém presta atenção em algumas decisões unilaterais, quase secretas do Banco Central. Estamos falando aqui de um superávit primário de 67 bilhões. Estamos exigindo uma contribuição aos trabalhadores perto de 20. Só com aumento de juros pós-eleição e com as swaps cambiais, as despesas esse ano, por esses motivos que o Congresso não participou, girarão em torno de 80 bilhões. Essas são escolhas feitas. Os últimos aumentos de juros são inexplicáveis. Mesmo o pensamento ortodoxo, você aumenta juros quando a economia está aquecida. E já foi dito aqui pelos líderes da oposição que o desemprego é o maior dos últimos 13 anos. Estamos vivendo uma estagflação, crescimento negativo, com inflação alta e com desemprego batendo na porta do trabalhador. As opções de política monetária são equivocadas. Esse ajuste não seria necessário se os juros não tivessem sido desnecessariamente aumentados, as swaps cambiais fossem desnecessárias se o governo tivesse credibilidade. É possível, tem abusos, fraudes nesses benefícios? Tem. Melhora a gestão, faz um choque de gestão de qualidade antes de institucionalizar perdas dos trabalhadores. Infelizmente é tarde. Os meus argumentos chegam tarde. Só para concluir, presidente. Para concluir. Presidente. Senhor presidente. Presidente. Nós ontem votamos por uma diferença de apenas 25 votos. Eu queria dizer, com todas as letras, os trabalhadores não mereciam isso. O sacrifício foi imputado aos mais frágeis. Por que não se penalizou o capital especulativo? Por que se fez uma política equivocada? Por que se destruiu o Estado e a credibilidade da economia nacional? O ajuste é fruto do efeito bumerangue. É Dilma e Lula colhendo o que eles plantaram. E, infelizmente, o Congresso Nacional é que está sancionando tantos equívocos, tantas irresponsabilidades. É por isso que a presidente não pôde aparecer no 1º de maio, no Concluiu, deputado, por gentileza. E não irá na festa dos 70 anos do final da Segunda Guerra, suspendeu a sua ida no Rio de Janeiro, porque está virando uma presidente clandestina, que não pode aparecer em público pelo conjunto da sua obra. Por isso, foi um equívoco o Congresso apoiar essa medida provisória. Não teria nada de responsabilidade, o custo devia ir para o capital especulativo e por aqueles que estão ganhando nas costas da incompetência do governo.